Erros que os pregadores devem evitar. Pastor Ciro, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, um prazer estar aqui. Mas nós vamos falar sobre o seu livro, porque eu sei que o pessoal de casa está gostando muito desse livro, mas é sempre bom ouvir do autor as considerações que ele tem a fazer. E aqui atrás tem vários tópicos que nós achamos interessantes. Por exemplo, quando Jesus morreu, houve festa no inferno, que muitos pregadores dizem isso. Isso é comum a gente ouvir. Essa é uma das frases mais utilizadas pelos pregadores, até de renome, né? Pregadores, na verdade, são animadores de auditório, né? Então eles se valem dessa ênfase, dizendo que Jesus foi lá no inferno, tomou as chaves do diabo, e estava havendo uma festa tremenda lá, e Jesus chegou, e eles ouviram passos fortes lá que abalou tudo. Isso não tem nada na Bíblia, né? Isso é só floreado. E um desses pregadores chegou até a dizer que Jó estava lá, junto com o diabo, e deu uma cotovelada em Satanás. Está vendo? Eu não te falei que o meu Redentor vive, né? E aí o povo vai ao delírio, né? Mas a grande realidade é que a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia sequer diz que o diabo um dia esteve no inferno, porque o diabo é o príncipe das potestades do ar, não é? E também não diz que ele teve chaves, porque a Bíblia diz em Apocalipse 1:18 que Jesus tem as chaves, mas não diz que ele tomou do diabo. Então, é montada toda uma história fantasiosa, né? Que nada tem que ver com o que está escrito de fato na palavra de Deus. Olha, então você que gosta de pregar a palavra de Deus, tome cuidado quando for fazer aquelas floreadas que a gente chama, né? É verdade. Tomar muito cuidado. Tem outras aqui, gente, a coisa é boa, olha só. Muito comum, hein? Você em casa vai saber na hora. Não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Conta pra gente, pastor. Essa realmente é muito citada, né? Mas eu até quando ouvi pela primeira vez, eu fiquei bem curioso e li a Bíblia toda só para ver se eu achava essa frase, mas realmente não consta da Bíblia. É claro que não chega a ser uma heresia, né? Porque Deus de fato está no controle de todas as coisas. Mas a ênfase aí do livro é que realmente há frases que são ditas como versículos, eu chamo até no livro de versículos novos, entre aspas, né? São versículos que não constam da Bíblia. Então, o que os pregadores precisam tomar cuidado é para não fazerem de frases conhecidas versículos. E eles usam muitas vezes a frase sempre antecedida daquela, a Bíblia diz, né? A Bíblia diz. Exatamente. Né? Agora, tem uma aqui que, olha gente, essa eu ouço muito. Eu venci o mundo e vós vencereis. A verdade, lá em João, no capítulo 16, versículo 33, Jesus disse apenas, eu venci o mundo. É claro que está subentendido, se nós estivermos em Jesus, nós somos mais do que vencedores, a Bíblia diz, não é? Mas a Bíblia não diz, eu venci o mundo e vós vencereis. Então o erro é dizer que, é tornar isso um versículo, como você disse. É acrescentar, né? Agora nós vamos para um polêmico, hein? Você que está em casa. Profetizo sobre a sua vida. Conta pra gente por que esse é um erro que os pregadores devem evitar. O grande problema dessa ênfase é que banaliza o dom de profecia, que é um dom do Espírito Santo. Ele fala quando ele quer, como ele quer. Só que hoje em dia, irmã Carla, a banalização chegou a tal ponto que numa dessas marchas aí que aconteceram, uma determinada pessoa chegou a profetizar que o Brasil seria ex-campeão mundial. Né? Então eu profetizo isso, profetizo aquilo, quando o dom de profecia é um dom do Espírito Santo para edificação, exortação, consolação, e é quando Deus quer falar, não é quando eu quero. Hoje em dia é uma mania, os pregadores, olha para o sermão, profetiza isso, profetiza isso aquilo. Né? Eu fico muito constrangida com isso, pessoalmente. É um exagero, realmente. Né? É forçação de barra. É forçação de barra. Ok, vamos lá. Olha, gente, tem um outro aqui. Deus cegou os entendimentos dos incrédulos. É uma falta de cuidado do pregador de ler a Bíblia, porque lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus desse século é Deus com D minúsculo, ou seja, o diabo. Ele que tem cegado os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Entretanto, ele cita como se Deus, não é? Deus, aí talvez aqueles que defendem a predestinação fatalista, né? Deus cegou os entendimentos de alguns para não conhecer a verdade. Mas é falta de averiguar
o que a Bíblia de fato diz. Então, realmente cai naquilo que a gente sempre fala. A palavra de Deus é muito séria. Subir num púlpito é uma atitude muito séria. A gente não quer, com essa entrevista, de maneira nenhuma, diminuir alguns pastores que têm esse costume, e sim alertar, né? Eles podem adquirir o livro, podem até pregar muito bem, mas vamos pregar condizente com a Bíblia, né? E esse livro, se a irmã me permite, o objetivo não é mostrar que eu sou um pregador que não erra, né? Porque quem me vê pregar vai ver que eu erro e erro muito. Agora, há erros doutrinários que a gente tem que ter cuidado para não cometer, porque compromete até a nossa fé. Né? A nossa fé, a nossa vida com Deus. São distorções, né? E existem muitas pessoas que estão na igreja assistindo ao culto que não leem a Bíblia. É verdade. Então, tudo que o pastor fala é dito como, para elas é tido como Bíblia pura. Sim. Então, pastor, pregador, precisa ter muito compromisso com Deus. A irmã permitiria eu contar um exemplo? Claro, claro. Eu ouvi certa vez um pregador, até de renome, né? E ele falando que a rainha de Sabá foi visitar Salomão e levou consigo 2 flores, uma flor era natural, outra era artificial. E ele sempre dizendo que a Bíblia diz, e eu acompanhando. Eu era novo convertido na época. E ele disse que uma daquelas flores era artificial. E ela perguntou, a rainha de Sabá perguntou a Salomão: ó majestade, qual dessas 2 é artificial? E o rei Salomão, sem saber, orou a Deus ali em espírito. E naquele momento uma abelha veio e pousou sobrenatural. E aí o pregador disse: a Bíblia diz, irmãos, que Salomão disse, bom, essa na qual a abelha pousou é a natural. E aí ele fez a aplicação: irmãos, o Espírito Santo só pousa sobre os crentes verdadeiros, autênticos, e o povo